Oi pessoal, tudo bem? Começando pela primeira vez esse espaço aqui, Nós do Afeto, a ideia é abrir um outro espaço de diálogo e de reflexões a respeito dos relacionamentos afetivos, da forma como a gente tem se relacionado como seres humanos afetivamente e de como isso tem impactado bastante no nosso bem-estar psíquico e emocional. A ideia é pensar, discutir e imaginar formas possíveis de construir ou desconstruir ou reconstruir relacionamentos afetivos cada vez mais saudáveis. Hoje em dia a gente tem visto e ouvido falar muito a respeito das relações, dos relacionamentos amorosos, mas essa discussão se expande para os vínculos humanos de uma forma em geral. Esse debate talvez esteja sendo feito em tantos lugares de uma forma tão ampla, porque as nossas demandas individuais já não estão mais sendo atendidas dentro dos modelos tradicionais de relacionamento. Hoje em dia muito tem se falado a respeito do lugar de felicidade ou de frustração dentro de namoros, casamentos, relacionamentos de todos os tipos, inclusive as relações casuais, ou ficantes, ou crushes, ou relacionamentos que a gente ainda está construindo, pessoas que eventualmente você conhece numa rede social, num aplicativo, e como essas dinâmicas humanas e afetivas, como as pessoas têm tido dificuldade de se conectar, de se abrir, de se expor, de baixar a guarda e se permitir se conectar ao outro, de como isso tem sido feito de uma forma muito pouco saudável, de como isso tem adoecido as pessoas e afastado as pessoas. O nosso olhar aqui sobre o indivíduo e sobre o sujeito vai sim levar em conta as nossas necessidades, carências e desejos individuais, mas a gente não vai olhar para esse indivíduo como alguém, uma entidade isolada do mundo. Não, nós somos seres sociais, nós somos seres políticos, nós somos personagens do mundo, ainda que muita gente se apresente como pessoas introspectivas, antissociais ou mais reservadas. Ainda assim, existindo no mundo dessa maneira, mesmo sendo seres mais fechados, nós não estamos isolados nem blindados do mundo que nos rodeia, da sociedade, da família, dos círculos que estão ao nosso redor, que queiramos a gente ou não, ainda que você se considere alguém mais isolado ou fechado a isso, as pressões que existem do mundo, as expectativas, a forma como o mundo nos enxerga, tudo isso afeta o nosso bem-estar, as nossas cobranças, a forma como a gente existe e vive em sociedade. A nossa vida real, concreta, no mundo capitalista, no mundo em que a gente é obrigado a trabalhar, sobreviver, precisa pagar boleto, precisa existir, estudar, crescer, e isso já é muito sufocante atualmente. Pensar que os relacionamentos afetivos precisem ser mais um ambiente de insatisfação, será que esse caminho é o único possível? E a ideia aqui é discutir que talvez não. Entender que nós não vivemos isoladamente, que nós necessitamos e dependemos muitas vezes de uns aos outros, talvez seja uma forma de enxergar o mundo que nos leve a estabelecer relações humanas mais saudáveis, mais empáticas, olhando para o outro como um sujeito também, um sujeito desejante, carente, não mais olhar para esse outro sujeito como um objeto, um artefato ali do cenário da sua vida, mas ele também é um sujeito. Não bastasse tudo isso, todo esse cenário e essa realidade, a gente ainda vive num contexto em que a gente é extremamente bombardeado por informações de todos os lados, a gente é sufocado a todo tempo pela internet, as redes sociais, mídias, séries, filmes. A gente está soterrado debaixo de uma quantidade absurda de informações e ainda tem uma certa ditadura da felicidade e do bem-estar. Muitas vezes a gente se compara com outras realidades nas redes sociais, como se a gente precisasse estar o tempo todo feliz, pleno, satisfeito e contente. No momento em que você não se enxerga nesse lugar de satisfação e de felicidade, isso causa ainda mais angústia, causa ainda mais sofrimento. A gente sabe que o mundo, a sociedade, a família construiu um caminho que a gente supostamente deveria seguir. Aquele passo a passo de estabelecer um relacionamento afetivo, namoro, num segundo passo, constituir a entidade casal, né, o relacionamento sério, depois num outro passo, casar
e depois ter filhos, né? Quando você constitui a família, seria o ápice, o momento de atingir o objetivo final dessa escadinha que construíram pra gente. Esse lugar também do único objetivo e caminho possível de se atingir a felicidade e a realização do casamento, da família nuclear monogâmica, quando a gente se encontra nesse lugar, porém sente algum grau de insatisfação, sente algum grau de tristeza, de angústia, quando não vemos espaço para colocar as nossas emoções, quando elas são de frustração, quando elas são negativas, esse lugar pode se tornar muito angustiante. É muito difícil questionar esse lugar. E a gente precisa questionar estruturas, precisa questionar modelos, precisa questionar a caixinha onde a gente acaba se encaixando. Quando a gente se encaixa ali e se sente preso, se sente agoniado e não entende o porquê, o sofrimento que isso pode gerar é muito grande, principalmente quando não há esse espaço de compartilhamento com o mundo, com a parceria, com a família, de um possível sofrimento. A gente, às vezes, deixa de fazer, de expressar esses nossos sentimentos internos, eventuais insatisfações, e angústias e tristezas, por medos seja de perder o relacionamento, de frustrar a parceria, de decepcionar a expectativa da família, os amigos, a sociedade, né, a forma como o mundo valoriza a entidade casal. A gente tem medo de frustrar tudo isso. Além disso vir de uma força externa, de fora para dentro, a gente acaba introjetando isso, incorporando isso individualmente em nós. Então, além de tudo, além de ter que questionar toda essa estrutura que nos é cobrada de fora para dentro, nós colocamos também essa meta inconscientemente. A gente acaba relacionando esse lugar da família, do casal, do filho, ele é o lugar de sucesso, e qualquer outra coisa diferente disso seria o lugar de fracasso. A gente tende a evitar esse fracasso a todo custo, ainda que permanecer em um lugar que projetaram pra gente signifique muito sofrimento, e esse sofrimento às vezes é muito solitário, é um sofrimento em que a gente tem que esconder o que a gente sente para não se frustrar, para não frustrar aos outros, enfim, é muito difícil. Nós do afeto tem a ver com uma brincadeira com a palavra nós, né, de desatar nós. A gente aprendeu a fazer ligações com outro ser humano, ligação amorosa e afetiva, apenas de uma única maneira, e foram felizes para sempre, lá dos contos de fadas, tem a ver com o amor eterno, o amor para sempre, um nó que não foi feito para ser desatado. Quando esse modelo de relação precisa ser desfeito, muitas vezes existe um caos muito grande, um impacto, uma dor, uma ruptura. A brincadeira do nós, do afeto, tem a ver com uma proposta de, ao invés de atar nós ao estabelecermos conexões e relações com outras pessoas, por que não transformar nós em laços? O nó, ele dá uma impressão de supostamente ser mais firme, mais seguro, mas aqui também a gente vai até refletir e questionar por que que a gente precisa e busca tanta segurança nas relações afetivas. Que lugar é esse em que a gente busca um porto seguro, um lugar onde a gente não se sinta tão ameaçado por um mundo que é sim ameaçador? Mas será que esse caminho da segurança absoluta, quase que um refúgio isolado, será que é o único caminho possível? Será que esse lugar não nos distancia de outros possíveis laços afetivos? A nossa ideia aqui é produzir conteúdo desses diálogos e reflexões em diversos suportes e plataformas. Então, provavelmente você vai poder assistir, vai poder ouvir, vai poder ler, vai poder ver as postagens. E obviamente é muito importante que você não só curta e compartilhe, mas também se posicione, traga a tua impressão, tua opinião, teu comentário, porque o objetivo aqui não é trazer apenas ideias prontas, muito pelo contrário, é colocar na mesa para que isso seja debatido. Convidar pessoas do teu círculo que estejam abertas e dispostas a falar sobre esses temas, falar sobre nós, seres afetivos, tentando se conectar com outras pessoas num mundo que é extremamente cruel, em que os afetos estão tão machucados e que as pessoas têm tanto medo de se conectar. Convide pessoas aqui para vir dialogar com a gente, para vir ouvir e falar também. Eventualmente eu vou trazer alguns conceitos
consagrados da academia. Eu sou formado em comunicação e comecei agora a estudar psicologia. Então, sim, a ideia é trazer alguns conceitos consagrados sobre a psicologia, a comunicação humana, a comunicação social, as ciências humanas, né, sociologia, antropologia eventualmente, mas não num linguajar acadêmico. É trazer esses conceitos aplicados à nossa vivência do dia a dia. E quem sabe, através disso, entendendo dinâmicas de comunicação, dinâmicas de informação, pressões, entendendo a dinâmica da sociedade, do mundo, da cultura, da internet, as redes sociais, como isso tem impactado na forma como a gente se conecta e se comunica um com o outro. O afeto não tem apenas a ver com o que a gente sente internamente, mas também com como a gente se comunica para com o outro. É impossível desconsiderar essa mídia digital como intermediário, né, como meio de comunicação que muitas vezes é o único possível para a gente se comunicar no dia a dia, na maior parte do tempo, na verdade. E a gente sabe que o mundo já está muito difícil, a vida não está nada fácil, o país então nem se fala. Por que não acreditar que seja possível construir relacionamentos afetivos, vínculos afetivos cada vez mais saudáveis e que sejam lugares de bem-estar, de harmonia, sim, e também de acolhimento nos momentos de sofrimento, de carência, de necessidade, de tristeza, de dor. Eu acredito realmente que é possível os afetos serem essa rede de apoio e de bem-estar para a gente. Obrigado aqui por terem ouvido e espero que vocês participem, opinem, me digam o que vocês acharam, compartilhem, convidem pessoas para participar dessa conversa e até a próxima.